Olá, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live. Tudo bem com vocês? Guardar mais algumas irmãs chegarem aqui para a gente dar início. Boa noite, Karine. Paz seja contigo, tudo bem? Beth também chegando por aqui. Sejam todas bem-vindas. Vamos testar esse novo formato, né, de encontro de mulheres. Sei que a agenda de vocês é cheia, assim como a minha, então a gente vai se adaptando aqui e utilizando, né, a tecnologia ao nosso favor. Meninas, me pontuem aqui, por gentileza, se o áudio, o vídeo tá legal, se tá dando para ver e ouvir bem. Me contem aqui. Testado com sucesso. Então, tá bom. Então, já vamos conversar. As irmãs que foram entrando aqui vão participando também. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Vamos começar agradecendo a Deus por cada uma que está aqui hoje, né? É um privilégio nós podermos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Qualquer pontuação vocês podem colocar aqui no chat, depois eu dou uma olhada, tá? Eu vou evitar ficar olhando todo o tempo, senão atrapalha aqui um pouco a linha de raciocínio. Mas se falhar, se de repente vocês não conseguirem me ouvir, alguma coisa desse tipo, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Então, tá certo. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Começar esse momento agradecendo ao Senhor, através da oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, por essa noite a qual o Senhor preparou para nós, para o aprendizado através da tua palavra. Que o Senhor venha nos guardar, o Senhor venha guardar o nosso coração, o Senhor venha guardar a nossa mente, que tudo venha a ser feito para a honra e a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, guarda a vida de cada uma irmã aqui representada, cada família, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite abençoada, que nós possamos receber do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Andréia. Então, irmãs, vamos começar aqui. Eu preparei um tema bem interessante, né? Apareceu aí para vocês sobre a mulher inesquecível. Quem não quer ser uma mulher inesquecível, né? E não é inesquecível no sentido ruim, porque tem pessoas que realmente a gente lembra, ao lembrar delas, né? A gente lembra com uma lembrança ruim, mas eu estou falando aqui no sentido de ser uma mulher inesquecível, no sentido da palavra mais ampla, né? Mas eu lembro de muitas mulheres que foram inesquecíveis e a gente pode até listá-las, né? Se você for parar para pensar, muitas mulheres marcaram o nosso coração, seja as mães, sejam as professoras, amigas, colegas de trabalho, né? Existem pessoas que são inesquecíveis. Vira e mexe, a gente lembra dela de uma certa forma. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Então, nosso texto referência, eu gostaria que vocês também acessassem Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Vou tentar compartilhar aqui o texto bíblico, deixa eu ver. Vou conseguir. Então, o texto bíblico de hoje é esse aqui, ó. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Deu para todo mundo ver? Já saiu aqui a tela, gente? Vão me notificando aqui que eu vou
compartilhar agora o nosso estudo, tá? Mas eu quero iniciar uma série com vocês de 31 segredos de uma mulher inesquecível. É muito segredo, né? São muitas dicas, são muitos ensinamentos bíblicos que falam a respeito de Esther. Então, a nossa referência aqui como uma mulher inesquecível é o livro, né, de Ruth. E nós, desculpa, não é Esther, é Ruth. E nós iremos falar um pouquinho mais sobre o que fez essa mulher ser uma mulher inesquecível, né? Ser uma mulher que, mesmo depois de anos e anos, continua a nos inspirar com seu exemplo, com a lealdade que ela teve com a sua sogra. Então, o primeiro segredo vai ser: a mulher inesquecível está disposta a ir aonde nunca esteve para criar algo que nunca teve. Eu acho essa frase muito forte, porque sempre haverá um caminho de escolhas, né? Sempre é apresentado para a gente várias opções. Dentre elas, a bênção ou a maldição, um lugar de comodismo ou um lugar de bênçãos. Então, ela deixou algo para trás em busca de algo que ela nunca teve, que ela nunca soube como seria, né? Ela foi porque ela amava a sua sogra, ela foi entendendo que a sogra dela era uma mulher de Deus e ela tinha uma direção que aonde ela fosse, ela seria bem-sucedida. Então, seguindo aqui, né? Uma mulher inesquecível está disposta a ir aonde nunca esteve para criar algo que nunca teve. Uma das questões muito importantes que nós podemos destacar aqui, gente, é a questão do conforto. A gente gosta de um conforto, a gente gosta... Deixa eu entender rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, tá falando aqui que tá escuro. Tá dando para ver agora? Acho que agora foi. Então, tá bom. Como eu estava falando aqui, gente, a respeito, né, desses ambientes confortáveis, a gente tem que estar muito atento a isso. Por quê? Nós, como seres humanos, nós sempre priorizamos conforto, né? Se a gente trabalha um dia todo, a gente chega cansado, a primeira coisa que a gente quer é tirar o sapato, tirar a roupa, tomar um banho, porque o conforto faz parte da nossa estrutura como seres humanos. A gente sempre precisa se apoiar em algo para que a gente tenha condições de fazer alguma coisa. E esses ambientes confortáveis, eles são comprovadamente estudados, né? Então, quando você entra numa lanchonete, quando você entra numa loja, quando você entra num estabelecimento, esse local, ele já foi devidamente preparado, a cor daquele lugar, a iluminação, até mesmo o cheiro para trazer conforto e bem-estar para a gente. Então, muitos lugares aonde nós vamos, nós conseguimos sentir esse conforto, né? Visualmente, se a gente senta numa poltrona e ela é confortável, então nós estamos sempre buscando por isso. Então, a circunstância confortável, favorável, sempre vai falar mais alto. Se a gente receber uma proposta de trabalho, por exemplo, se a gente receber às vezes é um salário até um pouco mais favorável, né? Ter um pouco mais de benefício, mas você vai sair da sua zona de conforto, de locais aonde você já sabe como você já conhece as pessoas. Mesma forma quando somos convidados a ir para uma outra cidade. Ali, o nosso conforto, ele está sendo prejudicado, né? Porque nós vamos para um lugar onde nós não conhecemos. E Ruth, ela passou exatamente por isso. Ela estava na terra dela, ela habitou ali, né, durante esses anos de casamento com seu esposo, porque ele era de Belém, e ele foi para lá, para a terra dela, casou-se com ela, e os familiares, toda a estrutura dela estava ali. Então, para ela, não era confortável sair para uma outra terra, ainda mais nas circunstâncias de viuvez, né, que ela estava. Ela, com a família dela, pelo menos ela teria onde comer, ela teria um abrigo, ela teria uma certa segurança. E quando ela percebe que a sogra dela vai embora, e ela fala assim, a sogra dela foi bem direta, ela falou assim, olha, eu não tenho condições nenhuma, eu não tenho nada para te oferecer,
lá na minha terra. Então, volta para sua casa, volta para o seu convívio familiar, porque eu estou indo embora. Ela falou: não, aonde você for, eu vou com você. O que você fizer, eu estarei ao seu lado. O seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. E essa lealdade, gente, é o que nós deveríamos ter no nosso casamento. Vejo muito homens e mulheres que, após estabelecerem uma aliança, né, com o cônjuge, eles querem estabelecer coisas distintas. Eles não querem seguir a mesma fé, eles não querem falar a mesma linguagem, eles não querem exercer a mesma educação. Então, às vezes, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, e aquilo ali gera um conflito familiar. E essa aliança, estar aliançado com alguém é exatamente isso. Olha, nós iremos caminhar juntas, nós teremos o mesmo propósito, nós andaremos em unidade de linguagem. Né? Nós iremos fazer o melhor um para o outro. E conforme nós formos avançando aqui, né, nesses dias que nós teremos esse estudo, nós vamos perceber atitudes assim lindíssimas de Ruth para com a sua sogra, que nada mais é do que querer o bem de outra pessoa, né? Querer fazer a outra brilhar. E hoje em dia falta muito disso no nosso meio, né? Você está disposta a abrir mão de si mesma para fazer alguém chegar ao sucesso? Deixar, né, o outro brilhar e você ficar ofuscado para que essa pessoa chegue ao sucesso? Às vezes Deus quer isso da gente. Talvez você não vai ser a voz, talvez você não vai estar no holofote, mas você está por trás dando suporte, dando auxílio, prestando atendimento, sendo socorro para essa pessoa, né? Então, Ruth, ela abriu mão de si mesma para cuidar da sogra, né? Que iria voltar para uma terra sem marido, sem filho, sem dinheiro, e ela não quis deixar ela desamparada. Então, o conforto, ele é necessário, né? Nós vivemos em busca do conforto, mas o conforto também é perigoso. O conforto, ele pode reduzir o nosso estresse, ele tira um pouco a nossa timidez, porque quando nós estamos num ambiente familiar, a gente tende a ficar menos tímido, a vida fica mais fácil, mas também ele pode matar a sua criatividade. Quantas vezes, quando nós somos solicitados por alguém para fazer alguma coisa, olha, vem me ajudar aqui a fazer isso, mas eu não sei. Só que ali é uma oportunidade que você está tendo de aflorar sua criatividade, de fazer atividades que você nunca fez, de experimentar coisas que você nunca experimentou. Né? Às vezes a gente fica muito limitado à questão do paladar, falando, não, esse alimento aí é muito ruim. Mas você já comeu? Não, mas só de olhar não estou afim de comer. E às vezes você experimenta, você permite experimentar aquele alimento e você percebe que fala assim, não, mas não é que é gostoso? Não é que aqui tem uma coisa diferente, algo que eu nunca experimentei? Né? Então, o desconforto, ele é muito bom para que a gente possa extrair o melhor da gente, para que a gente possa ser criativa. A criatividade nada mais é do que a ausência de um recurso. Quantas vezes a gente vai preparar um alimento, a gente vai preparar uma comida, né, na nossa casa e falta um ingrediente. Aí que entra a criatividade. Quantas receitas não nasceram assim? Da falta de algum recurso. E ali a pessoa fala assim, mas será que se eu trocar a farinha por isso aqui, ou trocar esse tempero por aquele outro tempero, não vai ficar bom? E a criatividade fez surgir várias receitas, né? Fez com que a gente saísse ali do óbvio, daquilo que está ali informado, né? Está ali dentro de uma forminha, numa caixinha, para algo extraordinário, né? Algo que nunca foi feito. Eu fico tentando imaginar assim, como que a primeira pessoa fez um bolo, como que a primeira pessoa fez um biscoito polvilho e fritou, né? Eu fico às vezes pensando assim, gente, que genial, né? Quantas receitas que foram criadas assim, como que foi esse processo de criação? Foi através da criatividade. Então, o conforto, o perigo de estar sempre no conforto é isso, a gente nunca vai ser criativo, vai destruir o nosso potencial, porque quando nós somos estimulados a fazer algo que nunca fizemos, nós temos a oportunidade de descobrir talentos. Quantas pessoas que falam assim, olha, eu nunca falei em público, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, eu travo,
E, de repente, né, elas começam ali a se soltar um pouco mais e percebem, olha, não é que eu tenho esse talento, né? Não é que eu tenho essa habilidade que eu não conhecia. Então, nós precisamos estar abertas, né, ao novo, ao desconhecido, para que a gente possa aflorar a nossa produtividade, para que a gente possa nos conhecer, né, melhor, saber tudo que a gente tem potencial de fazer ou não. Deixa eu ver aqui os comentários. Rosilei colocou assim: acabei de fazer uma receita com os restos. KKKKK. Tá vendo? Você foi criativa, né, Rosilei? Sábado, vontade de comer uma coisa diferente. Você falou: vou usar aqui na cozinha. Então, Ruth foi essa mulher diferente, né? Então, ela estava disposta a deixar o conforto e buscar um futuro extraordinário. Um futuro extraordinário, no momento que ela saiu dali, já estava todo na cabeça dela? Não. Ela não fazia ideia de como era essa terra, de como que era esse povo. Os costumes ela conhecia através da sogra dela, né? Tipo assim, é a mesma coisa de nós cristãos sermos convidados a ir para um país muçulmano. A gente sabe que o negócio lá é diferente, que as mulheres têm que se vestir, que as mulheres têm que se cobrir, que tem um monte de regras, né, para falar em público, para manifestar afeto em público, mas a gente tem uma noção. Outra coisa é a gente chegar lá e começar a conviver com aquela situação, com aquela circunstância. Mas ela foi, né? Ela foi confiante de que algo bom iria sair daquela situação difícil. Então, nós acabamos de ler, né, no comecinho aqui, Ruth 1,16, que é esse texto extraordinário, gente. Eu amo esse texto. Esse texto fala profundamente, fala sobre amizade, fala sobre lealdade, fala sobre aliança, fala sobre tantas coisas que a gente fica assim, né? Gente, que mulher incrível, que mulher extraordinária. Curti. A Flávia colocou assim: aqui em casa invento de tudo, kkkk. Acho que fica bom porque todos comem. Me chama para experimentar, para eu te dar uma opinião sincera, tá, Flávia? Aí eu experimento, aí depois eu te falo, tá bom? Mas aqui, exemplos bíblicos de mudança, nós temos vários na Bíblia. Não temos um, dois. Aqui eu poderia listar vários. Mas eu coloquei aqui os mais conhecidos, né? Porque a gente sabe que não foi fácil, né? Para os heróis da fé, para os patriarcas, né? Para aquelas pessoas que viveram ali antes de Cristo, como que foi desafiador, né? Todo o processo. Moisés teve que deixar o palácio para ir para o deserto. Às vezes a gente fala assim, não, minha casa está precisando de uma reforma, mas é a nossa casa, né? Para a gente é como se fosse o nosso palácio. Imagina você sair da sua casa para ir morar na floresta, por exemplo, né? Virar índio. Ou para você ir para um lugar bem, bem difícil, né? Igual os ribeirinhos lá na Amazônia. Pensa, você morar num lugar onde tudo é água, onde a pessoa vai vender o pão, ela vem no barquinho. Tem nem como você sair, tem jacaré. Pensa, né? São coisas assim que a gente fala, não quero, não. Imagina. Não, eu saí aqui do banco da igreja para pregar, estou muito bem aqui sentadinho ouvindo a palavra, eu vou lá na frente falar, não sei nem falar, né? Então, nós somos desafiados a sair do nosso conforto o tempo todo. Daniel foi a mesma coisa. Ele prosperou no cativeiro. O que é cativeiro? É a pessoa que foi arrancada do seu local, né? Quando fala assim, uma pessoa foi sequestrada, foi levada para o cativeiro. Daniel estava nessa situação. E ele era um jovem, muito jovem, quando ele foi arrancado ali da sua cidade e foi levado para a Babilônia. Mesmo assim, ele prosperou naquele lugar. Ele poderia ter se tornado uma pessoa amarga, aquela pessoa que fala, mas eu estou aqui contra a minha vontade, eu não vou fazer nada, só se me obrigarem, só se me baterem, só se me matarem que eu vou fazer alguma coisa. Depois que morre não faz, né? Mas tipo assim, só se me fizer alguma coisa assim muito séria para eu conseguir fazer alguma coisa. E muito pelo contrário. Ele, desde que esteve ali, ele já colocou as imposições, ele falou, olha, eu não vou me contaminar com essa comida,
eu sou um homem de Deus. Ele continuou orando, mesmo depois de um decreto que estava sobre a vida dele, e ele prosperou naquele lugar. Da mesma forma, José, né, foi vendido como escravo e chegou até onde Deus queria que ele estivesse, que era se tornar um governador do Egito. Aqui vai tampar para vocês, mas aqui é Abraão, né? Vou ler para vocês. Abraão deixou sua terra para receber as bênçãos de Deus. Ou seja, também teve que sair ali de uma posição de segurança para ir para uma terra que ele nem sabia qual era. Nesses outros casos aqui, né? Acredito que José, no meio do caminho, ficou sabendo que estava indo para o Egito. Daniel ficou sabendo que ia para a Babilônia, porque era o rei de Babilônia que estava fazendo aquilo ali. Só que Abraão nem sabia para onde ele estava indo. Ele pegou um Uber e não sabia nem onde que ia ser a próxima parada, né? Então, tudo isso são exemplos de mudança e são exemplos de sair do desconforto. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, pode ir falando, tá? Eu vou mudando aqui. Nesses intervalozinhos aqui, vocês vão pontuando aqui, por favor. A mulher inesquecível está disposta a deixar o lar e enfrentar o desconforto. Ela vê a recompensa além das dificuldades. Pensa à frente e é sábia. Mais uma vez, né, nós temos aqui o texto de Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Sair sem saber para onde vai, não ter certeza se aquele lugar vão ter pessoas hostis, se vão ter pessoas que vão te acolher, é um sinal de confiança em Deus. Deus sempre vai fazer mudanças no nosso cotidiano, Deus sempre vai movimentar, Deus sempre vai mudar estações, né? As próprias estações, nós estamos no inverno, mas nós já passamos pelo verão, pelo outono, e cada estação traz consigo um desafio, uma bênção e um desafio. Eu amo o frio, eu gosto do frio, porque para mim eu funciono melhor, para passear é melhor, para se vestir é melhor, mas tem gente que ama o calor, né? Calor, quanto mais quente, melhor. Então, cada estação vai trazer um bônus e um ônus. O frio é bom para você dormir? É ótimo, mas para acordar, nem tanto. Você lavar uma roupa, a mão fica quase congelada, né? Você põe a mão ali, você, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, cada estação, ela vai trazer uma provação. Ela vai trazer um desafio para a gente. E agir com confiança é entender que, mesmo na dificuldade, Deus está com a gente. Né? E é necessário ter fé para enfrentar cada novo desafio. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, confia de todo o coração, porque se tiver um pedacinho de dúvida, a gente já não está confiando em Deus. Aqui, André, eu não gosto muito de frio, nem muito calor. Ah, Rosilei, eu sofro com as mudanças. A gente sofre, a gente percebe as diferenças, né? A gente consegue notar a mudança de temperatura, a gente consegue notar mudanças de comportamento. Às vezes as pessoas te tratam bem, do nada elas começam a te tratar mal. Essas mudanças são perceptíveis, né? Não é igual o sapo que está lá dentro da panela fria e ele coloca o fogo e ele não percebe, né? Que a água esquentou. Não, a gente percebe. A gente sofre com cada mudança, né? Com cada estação nova. A questão é pegar esse sofrimento e transformar em fé, né? Eu não sei como vai ser, eu não sei o que esperar, eu não sei para onde estou indo, mas eu sei que Deus está fazendo o melhor para mim, né? Eu tenho essa confiança de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Aí nós vamos falar dessa questão, né? Impacto da recusa à mudança. Gente, a gente vai querer? Não. Se seu patrão falar assim, olha, a partir de manhã você vai para outro setor. Você o quê? Aquele setor lá que todo mundo fala mal de todo mundo, aquele lugar lá onde é que só tem cobra? Não, não vou não. Primeira coisa que a gente fala é não. Aí depois você lembra e fala assim, não, mas se eu não for, eu vou ser demitida, né? Então, a gente sempre vai dar uma recusa, a gente sempre vai dar uma desculpa, a gente sempre vai falar que não dá conta, que não é agora, que está precipitado, que podia ser mês que vem, que podia ser ano que vem. A gente sempre vai postergar todas esse tipo de mudança, todas essas movimentações, né, que a vida faz, tirando a gente da nossa zona de conforto. E essa indisposição à mudança, né, ela pode sabotar a nossa carreira, né, como eu mencionei, ou às vezes surge uma promoção para você, mas é para ir para aquele setor lá que você não gosta, que tem pessoas que, né, você não se dá tão bem. E ali é uma oportunidade para o seu crescimento, né? Às vezes ali é uma passagem para algo muito maior e muito melhor para você. E a gente faz isso também com relação ao chamado de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes o Senhor nos chama para fazer algo, mas a gente fala assim: ah, não, Senhor, agora os meus filhos estão pequenos, agora eu não tenho condições, agora eu estou com frio, agora eu estou fazendo uma faculdade. Sempre a gente vai ter uma indisposição, né? A gente sempre vai ter uma desculpa para poder deixar isso para depois. E é muito fácil, se eu perguntar para você, se você conhece alguém que fez isso, né? Alguém que recusou uma mudança importante na vida dela, isso foi prejudicial. E eu tenho certeza que vocês vão falar assim: eu conheço uma pessoa que teve uma grande oportunidade, mas ela não quis. Ela achou que não estava na hora, ou ela achou que não tinha condições, e era uma grande oportunidade que ela perdeu. Então, gente, viver na mediocridade é muito fácil. E essa palavra, ela remete a ser médio. O médio é aquela pessoa que nem está lá em cima e nem está lá na pindaíba. Ela está numa posição de conforto. Ela tem um emprego, ela tem uma família, ela tem uma casa, ela tem algo, né? Ela já estabeleceu algo para a vida dela, mas ela não está satisfeita. Então, viver na mediocridade é viver nessa zona de ser médio, de estar acomodado com aquilo ali. E é muito fácil, depois que a gente conquistou alguma coisinha, a gente se estabilizar, a gente não querer mais crescer. É muito fácil a gente pensar assim, ah, eu quero me aposentar rápido, né? Eu quero acabar logo com esse sofrimento. Mas se a gente for pensar, o trabalho está relacionado à produtividade. E uma vida ociosa, uma vida sem produção, é uma vida sem sentido. Quantas pessoas, após aposentarem, após cuidarem dos filhos, perceberam que precisam fazer algo, né? Precisam manter a mente ativa, o corpo ativo, tá sempre se desafiando, permitindo se desafiar. E isso é que nos mantém de pé, né? Como seres humanos. A gente sempre precisa querer mudar. Eu estou bem, mas eu posso ficar melhor. Olha, eu tenho R$ 100, mas se eu tivesse 200, eu podia abençoar alguém com mais R$ 100. Ou eu podia comprar aquilo que eu estou precisando aqui em casa. Olha, eu tenho segundo grau, mas de repente, se eu tiver uma faculdade, isso vai abrir portas maiores para mim. Então, a gente sempre tem que estar disposto a querer dar um passo a mais, a sair dessa posição que nós já alcançamos. Porque essa posição, ela é como um imã, ela faz com que a gente permaneça ali por muito tempo, né? Sendo que quando eu me coloco disponível para uma nova fase, eu sei que vai vir um novo mal. Nova fase, novo mal. Mas assim que eu passo esse mal, assim que eu transponho essas barreiras, eu vou para um outro nível muito maior. E nós somos provados por Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Às vezes, uma situação difícil, nada mais é do que Deus esperando sua reação para te promover. Quantas vezes nós fomos reprovados? Quantas vezes a gente fala assim, não, mas eu estou nessa situação aqui já tem tanto tempo. É sinal de que a gente não aprendeu o que a gente deveria aprender naquela fase. E enquanto a gente não aprender, a gente não vai para a próxima. Vou passar mais um aqui.
E aí a gente fala de lugares, a gente fala de conexões, a gente pode falar agora de um monte de coisas. E essa frase aqui é muito interessante, ó. O sucesso está ligado ao lugar designado por Deus. Gente, o maior fracasso do ser humano é ter sucesso naquilo que Deus não colocou ele para fazer. Ah, mas está dando certo. Dar certo não é sinal de que você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. O sucesso está em lugares aonde Deus te colocou. Sucesso é estar em mesas, estar em comunhão com pessoas que Deus colocou para você estar ali. Então, às vezes você pensa assim, ah, mas eu não estou tendo benefício nenhum aqui, esse lugar não está me trazendo nada de bom. Mas se é o lugar que Deus te colocou ali, você já está em sucesso, né? Você já está fazendo a vontade de Deus. E os próximos passos é ser produtivo aonde Deus te colocou. Deuteronômio 28:1. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, a partir do momento em que você ouve a voz de Deus e você obedece, você está no lugar onde Deus te colocou, você está produzindo ali, Deus exaltará você sobre as nações. Então, não é sobre lugar A, B ou C é melhor, é sobre lugares em que Deus me chamou para estar. Então, Ruth, ela identificou aquele chamado para a vida dela. Ela identificou que era melhor ela estar lá em outra terra do que continuar onde ela estava. Ela estava em busca do extraordinário, e o extraordinário não estava aonde ela estava. Estava naquele lugar que ela estava sendo convidada a habitar. A Andréia colocou aqui, eu não tenho medo de tentar o novo, mudança, isso aí. A gente perde muito por não tentar, né? Tem gente que realmente vai tentando muitas coisas, mas não está sobre esse lugar, né? Eu estou falando desse lugar aonde Deus te chamou, porque é muito fácil também a gente se locomover, se movimentar em tempos e estações erradas. Deus não mandou você ir, você está indo. Deus não mandou você fazer, você está fazendo. Ah, não, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar sem uma resposta, eu vou em busca. Então, a gente tem que entender o que é esse lugar designado por Deus e o que é eu, né, tentando movimentar as coisas. No tempo de Deus, tudo acontece, gente. No tempo de Deus, as portas se abrem. No meu tempo, não. No meu tempo, as coisas podem até acontecer, mas elas têm um prazo de validade e elas não carregam essa bênção de Deus. Então, a gente tem que, né, estar sempre muito sensível a essa voz, a esse chamado e, sobretudo, obedecer aos mandamentos e à voz do Senhor, né? É muito fácil a gente se perder no caminho, é muito fácil a gente fazer escolhas que não são as escolhas que nós deveríamos fazer, né? Deixa eu passar mais um aqui, para a gente ganhar um tempinho para a gente conversar, né? Então, aqui eu já cheguei aqui nas considerações finais. Mudança é prova da confiança em Deus. Eu quero reforçar isso aqui. Ah, Deus, mas eu não. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou me vestir amanhã? Como é que eu vou comer amanhã? Né? Isso é uma prova de confiança em Deus. Senhor, não tenho nenhuma promessa aqui tangível para mim, mas eu estou indo em obediência à tua voz. Né? Mesmo que aquilo ali você sabe que você não vai ter um retorno financeiro, você não vai ter um sucesso, né? Uma promoção, as pessoas não vão te honrar, não vão aplaudir você, mas é a confiança de Deus, né? A certeza de que Deus irá prover para a gente, aonde a gente estiver. E a mulher inesquecível é disposta a deixar o conforto, confiando nas promessas de Deus. Isso é o mais importante, né? Que nós precisamos entender. E quando a gente vê aquela mulher ali deixando tudo para trás, para seguir, né? A aliança que ela havia feito com a sua sogra, a gente percebe, né? O que a gente precisa fazer para andar em aliança com as pessoas certas, as pessoas de Deus, no tempo certo, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí eu tenho algumas frases aqui
importantes, né? Este é um livro do Mike Murdock, O Segredo da Mulher Inesquecível, 31 Segredos da Mulher Inesquecível. E eu trouxe aqui para vocês de forma bem resumida, mas seria interessante também que vocês, né, tivessem a oportunidade de ler. Nós vamos pontuando aqui capítulo a capítulo. Creio que no próximo a gente já consiga ler um pouco mais, né? Avançar um pouco mais, 2 ou mais, porque ele é um livro que abriu muito a minha mente, né? Para alguns aspectos, principalmente esses aspectos que eu falei para vocês de lealdade. Então, eu selecionei aqui alguns pontos, né? Alguns destaques desse livro, algumas frases que falam muito ao coração. O conforto pode matar a criatividade, destruir o potencial, neutralizar a produtividade e o crescimento espiritual. Então, lembre-se disso. Toda vez que você estiver se sentindo confortável demais, não querendo, né, prosseguir, dar o próximo passo, tenha em mente que esse conforto pode estar matando a sua criatividade. Mudanças geográficas sempre a posicionam você para receber bênçãos e revelações sobrenaturais. Às vezes é uma mudança geográfica, né? Igual eu falei, mudar de locais. Às vezes é uma mudança de mentalidade. Então, quando a gente muda a nossa mentalidade, nós estamos acessando outras áreas, né, da nossa vida. Um dos segredos notáveis da mulher inesquecível é a sua disposição para deixar o que precisa ser deixado. Aquilo que você está disposta a afastar-se determina o que Deus trará a você. Quantas vezes nós estamos tão apegados, né, a algo, a alguém, a relacionamentos, a situações, e isso também vai determinar o que Deus vai trazer para você. Se você não está disposta a abrir mão, é sinal de que você também não está pronta para receber as coisas novas. Então, sempre tem que ser deixado alguma coisa para trás para que algo seja nos dado, né? Essa liberalidade, esse entendimento de que Deus pode me pedir coisas que eu não estou disposta a dar. Mas se eu não dou, eu não vou estar acessando aquilo que Deus tem para mim. Nunca reclame do seu futuro se não você estiver disposta a deixar o seu presente. O futuro começa agora, né? Começa hoje. Campeões são simplesmente aqueles que estão dispostos a fazer mudanças dolorosas para provar a derradeira recompensa que eles são capazes de buscar e alcançar. Mudança é prova de confiança, sobretudo confiança em Deus. Se você não gosta de onde está, talvez esteja no lugar errado. Seu sucesso sempre está conectando a um lugar. Se você não está onde Deus a designou para estar, não prosperará. O melhor de tudo é que podemos verdadeiramente confiar em Deus. Você pode confiar a Ele as coisas que você não entende. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Boa noite, Zélia. Deixo aqui para vocês essa reflexão, né, desse primeiro capítulo, tanto do livro de Ruth, quanto do livro, né, 31 Segredos da Mulher Inesquecível, para que a gente possa pensar, né, sobre o que a gente está disposta a abrir mão, sobre o que a gente está disposta a confiar em Deus, né, se a gente está andando por fé ou por vista, como que tem sido, né, o nosso desprendimento das coisas, e como tem sido a nossa disponibilidade para as coisas do Senhor. Uma das coisas mais importantes, né, na nossa vida é o nosso sim para Deus. E esse sim começa lá quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas ele se manifesta todos os dias quando nós somos chamados a fazer o ID, né? A pregar, a ensinar, a proclamar o reino de Deus. E como que está essa disposição da gente, né? Em deixar o nosso conforto, em deixar as nossas preocupações de lado, o nosso dia a dia, né? Para fazer as coisas para Deus, próximo, em prol de alguém, como o Ruth fez, em prol da sua sogra. Amém? Vamos encerrando aqui com oração também. Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor fez, por esse momento que nós estivemos aqui reunidas, mesmo de forma online, mesmo distante umas das outras, mas com um único propósito e uma só fé,
que é buscar conhecimento através da tua palavra. A tua palavra é uma fonte inesgotável de conhecimento. E nós, como mulheres, aprendemos muito, Deus, com os teus ensinamentos. Nós aprendemos muito com Ruth, com a sua lealdade, e creio que nós iremos aprender ainda mais para a honra e a glória do teu santo nome. Abençoa cada uma dessa mulher representada aqui. Abençoe os seus filhos, o seu lar, os seus cônjuges. Conceda a elas, ó Pai, uma noite de descanso e refrigério. Que elas possam se sentir renovadas, Pai, restauradas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até mais. Beijo para vocês.